Ascensão através de habilidades. Episódio 96. Vekveta, Cordeiro do Demônio, 6. Até agora, é apenas uma suspeita. Mas significa que Armon era um mortal há 100 anos. E ouvi dizer que logo depois de se tornar um transcendente, o eu muitas vezes não está intacto. É por isso que ele atacou os demônios? Não podemos ignorar a possibilidade. Muitos deuses estão obcecados com o que é deles. Não é absurdo pensar que esta direção se tornou mais agressiva. É arriscado manter distância de Lúcifer. Mas se ele não sair de seu próprio mundo, não importa. Lúcifer não consegue nem vencer os deuses indígenas em seu próprio território. Definitivamente, os deuses dentro de seus territórios são monstruosamente fortes. Pelo que eu sei, mesmo Lúcifer não pode interferir se decidir excluir, mesmo que ela seja um deus poderoso. É por isso que fui chamado. Talvez seja esse o caso, porque você é um humano, não um demônio. Ah, havia mais algumas coisas sobre as quais ele estava curioso, mas nada mudaria. Ele só precisava interromper a missão. Taizan puxou sua espada. Como sempre, ele começou a treinar para ganhar aura. O tempo passou. A rotina de Taizan não mudou. Ele comeu, treinou sua aura e afastou os caçadores que vieram atrás dele. Você nunca se cansa disso? Taizan embainhou sua espada com uma cara cansada. Os caçadores vinham quase todos os dias e isso estava ficando chato. Seria diferente se houvesse caras fortes e ele pudesse aprender alguma coisa. Mas não foi o caso. Foi uma perda de tempo. Depois de arrumar tudo, Taizan voltou para a caverna. Lá dentro, Anetsha estava orando com os olhos fechados. Taizan não a incomodou e saiu para pescar peixes ou caça selvagem. 2 horas depois, Anetsha abriu os olhos e se assustou ao ver Taizan. Quando você veio? 2 horas atrás. Ah, me desculpe. Tudo bem. Taizan, que estava grelhando carne casualmente, balançou a cabeça e perguntou. Você está orando para Lúcifer? Sim. Anetsha assentiu calmamente com a cabeça. Lúcifer os abandonou. Pelo menos era nisso que Anetsha acreditava. Taizan comeu sua carne em silêncio. E naquela noite, como sempre, a conversa começou. Histórias sobre o mundo de Taizan e o que eram os demônios. Uma variedade de palavras fluiu. No processo, naturalmente, também surgiu a história sobre Lúcifer. Lúcifer era muito gentil. Quando eu era criança e não conseguia dormir porque tinha medo de fantasmas, ela às vezes descia e me consolava. Anetsha murmurou com uma cara de saudade, e o fantasma exclamou em admiração. O Deus desceu diretamente e falou com você? Isso deve ser extraordinário? É comum Lúcifer falar? Não, é uma ocasião rara. Meu pai ficou muito feliz quando Lúcifer falou diretamente com ele. Ele disse que era um evento que acontece uma vez a cada 1000 anos. Anetsha falou com um sorriso. Taizan, que olhava para ela perdido em lembranças, abriu a boca. Então, tudo desmoronou há 10 anos? Sim. Anetsha baixou a cabeça em tristeza. Taizan agitou a fogueira. O Deus abandonou você? Não. Anetsha levantou a voz. Deve haver uma razão. Deve haver uma razão. Anetsha falou enquanto mordia o lábio, mas seus olhos tremiam sem parar. Desconfiança, negação e fé. Com os olhos cheios de emoções diversas, Taizan não disse mais nada. Desde que foi enviado para cá, ele não achou que foi abandonado. Mas como não sabia por que lhe pediram para ocultar a sua identidade, achou difícil ter a certeza. Dentro das dúvidas, o tempo voltou a fluir. Assim, 10 meses se passaram desde que Taizan chegou aqui. Durante esse tempo, nada de especial aconteceu. Foi apenas uma repetição de rastreadores vindo atrás deles e então ele parando os rastreadores. Taizan, sentado em uma pedra, balançou a perna. Devo mudar o plano? Precisamos dar um grande passo. O que? Anetsha, que estava ajustando o sabor do ensopado, arregalou os olhos. Taizan falou. Nada vai acontecer como está. Então vou mudar o método. O que? Há algum problema? Se eu fiz algo errado. Não é você. O problema é nosso. Então você não precisa se preocupar. Leve Anetsha para um lugar seguro. Essa foi a missão de Lúcifer. Mas não existia lugar seguro neste mundo. Armon enviava rastreadores aonde quer que fosse. Mesmo que ele cavasse fundo para se esconder, os rastreadores o localizariam com precisão e tentariam invadir em apenas 3 horas. Então, praticamente, esconder-se era considerado impossível. Havia alguns métodos. A primeira opção era proteger Anetsha até ela morrer. A menos que o Deus interviesse diretamente, não havia ninguém neste mundo que pudesse impedir Taizan, então não era impossível. Mas demorou muito. Taizan pode não envelhecer e morrer. Mas foi questão de várias décadas. Lúcifer não parecia desejar uma busca tão prolongada. Ou, o Deus da Luz, nascido desta terra. Ele poderia ir diretamente ao templo de Armon, o Deus de Vekveta, e desafiá-lo. A princípio, ele considerou essa opção. Como o Deus que ele encontrou até agora era racional e valorizava a honra como um Deus, ele esperava que mesmo Taizan, que estava perto de ser subordinado de um Deus inimigo, não fosse assediado de forma imprudente. No entanto, esta opção também está excluída porque o fantasma sugeriu a possibilidade de a sanidade de Armon não estar intacta. Após algumas considerações, Taizan percebeu a solução.
Você disse que os demônios estavam extintos, certo? Mas você está fugindo. Não haveria outros como você que estão escondidos em algum lugar e formaram uma aldeia? Aqueles que a conheceram. Aqueles que poderiam protegê-la. Aqueles que estavam escondendo seus corpos. Havia lugares neste mundo que estavam fora da vista dos deuses, e ele aprendeu com os rastreadores que eles não poderiam ser encontrados se escondessem ali. Ele não sabia onde ficava aquele lugar, mas o fato de ele existir era conhecido por todos que conhecia. Talvez os demônios estivessem escondidos lá. Isso é. Anetsha fechou a boca. Ela também sabia disso, mas houve um problema. Estou sendo rastreado pelo próprio Deus. Se eu for para o lugar onde eles estão se escondendo daqui, morreremos juntos. Ela falou resolutamente. Não que ela não quisesse ver seus parentes. Ela certamente pensou que haveria sobreviventes. Mas ela estava sendo observada pelo mundo. Onde quer que ela fosse, os rastreadores a seguiam, então ela não conseguia encontrar ninguém. Se esse problema for resolvido, você gostaria? Anetsha, que estava hesitando há muito tempo, acena com a cabeça. Sim. Isso é tudo que precisamos. Mas como você planeja resolver isso? Os inimigos continuam chegando. É simples. Taizan falou com uma voz profunda. Nós apenas mostramos a eles nossa força. Muitos deles vieram, não é? Um homem com uma lança no ombro soprou um apito. No final do seu olhar, havia mais de 100 pessoas. E todos eles eram figuras um tanto conhecidas. Uau! Até um mago de alto escalão veio? Ele deve pertencer a uma escola que foi criada recentemente. Ele provavelmente quer capturar a princesa dos demônios e fazer seu nome. Uma mulher ruiva, segurando um chicote, falou calmamente. O homem admirou a visão enquanto verificava os arredores um por um. É impressionante. Com as pessoas aqui, elas poderiam facilmente destruir uma cidade, certo? Pare de ser barulhento e apenas verifique. Você esqueceu por que viemos aqui? Sim, precisamos fazer o nosso trabalho. A princesa dos demônios, Anetsha, e seu guarda-costas. Essa história era a história mais barulhenta do mundo agora. A própria destruição dos demônios ocorreu há menos de uma década e ainda era assunto de conversa. Informações sobre a última princesa sobrevivente dos demônios sempre foram um grande problema. Todos pensavam que a princesa morreria em breve. Uma garota frágil não conseguiria sobreviver à perseguição do mundo. Alguns olharam com pena, outros com alegria. Mas um dia, um guarda-costas apareceu para a princesa dos demônios. Em si, não foi grande coisa. Os demônios que fugiam do massacre frequentemente procuravam Anetsha para proteger sua princesa. Mas todos eles não aguentaram muito e morreram. Eles só conseguiram ganhar tempo dos perseguidores, mas não conseguiram proteger a princesa. Durante esse tempo, apareceu alguém que poderia realmente proteger a princesa. E esse guarda-costas era monstruosamente forte. Ele matou os magos da Torre Mágica e se livrou de toda a perseguição dos caçadores de alto escalão. Mesmo um espadachim de alto escalão que foi capturar a princesa não retornou. Havia rumores de que ele havia alcançado o reino de um renomado mestre espadachim. O homem e a mulher foram enviados da organização de informação para entendê-lo. O homem resmungou. Mesmo que nossa organização seja fraca e precise de uma grande chance, isso não é muito perigoso? Todos os perseguidores até agora morreram, sabe? Quieto, você não percebe que todos morreremos de fome nesse ritmo? Não há informações. Embora sejamos uma organização de informação. A mulher reclamou. E isso será suficiente? Havia um número considerável deles. Eles teriam uma chance se houvesse tantos, mesmo que o oponente fosse um mestre espadachim. Parece que a história da princesa está chegando ao fim. A mulher murmurou. Com rostos sérios, eles entraram lentamente na floresta. Embora a discórdia pudesse ter surgido entre os indivíduos fortes, eles curvaram-se uns aos outros, estavam cientes do perigo e foram capazes de avançar sem maiores problemas. E então, eles os encontraram. Há muitos de vocês. Na frente de uma pequena colina, Taizan os cumprimentou. Olá. Shajajang. Eles rapidamente sacaram suas armas. Um mago preparou uma barreira protetora com seu cajado e o arqueiro puxou seu arco. O homem que estava examinando Taizan fez uma careta. Um demônio? Taizan matou todos que vieram procurá-lo. Então nenhuma informação sobre ele era conhecida. Os rumores aumentaram, dizendo que ele tinha vários braços, que ele era um demônio enviado pelo rei demônio ou até mesmo um dragão. Ao ver tal figura rodeada de rumores, primeiro pensaram, um demônio. Cabelo preto, olhos pretos. Naturalmente, seus pensamentos mudaram nessa direção. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, eles perceberam. Era apenas uma cor escura, fraca demais para ser um demônio. Além disso, eles não sentiram a aura única de um demônio. Eles perceberam que Taizan era humano. O homem examinou cuidadosamente Taizan. Ele tinha uma expressão fria. Ele usava roupas feitas de um material desconhecido, mas pareciam muito boas. Sua arma era especialmente impressionante. À primeira vista, era uma espada bem conhecida. Apesar de ter quase 100 pessoas diante dele, sua expressão não traía medo ou perturbação. Um velho de manto deu um passo à frente. Ele era um poderoso mago sênior de uma facção que não era estabelecida há 100 anos.
O velho falou com Taezan. Você é o guardião da princesa abandonada? Parece que sim. Afaste-se. Nosso objetivo é a princesa. Não temos intenção de lutar com você. O velho brandiu seu cajado e sua magia criou uma onda violenta. Diante da ameaça do mago, Taezan sorriu. Eu recuso. Você realmente pretende lutar contra nós? O velho, que pensava que Taezan se afastaria de boa vontade, ficou surpreso. Mais de 100 pessoas vieram procurá-lo e todos estavam entre os principais membros dos grupos aos quais pertenciam. Mesmo se ele fosse um mestre espadachim, seria difícil vencer. Não se preocupe, não vou matar você. Preciso que você espalhe a notícia por toda parte. Taezan levantou-se da rocha. Ele estendeu a mão. SSSSK. Uma flecha de gelo foi desenhada no ar. Eu tinha algo que queria testar. Então vamos lá. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.